andar como tu, eu quero falar como tu falaste, eu quero pregar como tu, eu quero amar como tu amaste, eu quero ser como tu. Eu quero ouvir tua voz, eu quero caminhar na tua luz, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te seguir, Jesus, eu quero ser como tu. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu vou pedir que você já abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9. Deus moveu meu coração para trazer essa palavra também um tanto hoje, para abençoar toda a igreja. João capítulo 9 fala de um milagre que Jesus ele realizou. Um cego de nascença que Jesus curou. Todos nós éramos cegos, né, de nascença, mas Jesus nos curou também. Glória a Deus, irmãos. Hoje nós temos uma visão totalmente diferente da que nós tínhamos antes de conhecermos Jesus. Mas isso não quer dizer que Jesus ele não possa curar fisicamente, porque foi o que ele fez na vida daquele homem. Jesus curou ele física e espiritualmente. É porque a Bíblia diz que depois de curado, os vizinhos e os pais e as pessoas que viam aquele homem antes sentado e mendigando, ficaram até na dúvida se era ele mesmo. Que a nossa vida com Deus possa gerar esse impacto, né, nas pessoas que nos conheceram no passado. Que ninguém ao nos conhecer hoje como pessoas cristãs, venha considerar que a gente é a mesma coisa. A única diferença é que a gente comprou uma Bíblia e vai para a igreja ao domingo. Não. Que exista uma diferença, né? A Bíblia diz lá em Malaquias, né? Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem que existir essa diferença. Já tem existido. E quanto mais a gente buscar a Deus, mais a gente vai influenciar esse mundo aí que precisa de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Vamos à palavra aqui, João capítulo 9. Quem encontrou, diga glória a Deus. O versículo 1 diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de quem? De Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Diga glória a Deus, irmãos. Nós temos a tendência natural, é do ser humano isso. Ao depararmos com alguém que tem um comportamento errado, alguém que tem um comportamento de se destruir, né? Ou um vício, ou uma prática imoral, ou alguém muito nervoso, alguma coisa errada na conduta da pessoa, a gente tem o costume, muitas vezes se diz assim, isso aí é de família. Né? Isso aí é de família. Assim, já ouviu isso? Quem já ouviu isso aí? Isso aí é de família, é assim mesmo. Alguém diz assim, o pai era assim também. Estão rindo, né? O avô, a avó, puxou a mãe. E a gente costuma dizer isso. Não é assim? Quem já ouviu isso aí? Cadê aquela ola? Né? Então a gente tem esse costume, a gente ouve isso. Né? E a Bíblia fala-nos que Jesus ele não se prendeu a isso. A gente sabe que os profissionais da área de saúde, a gente vai lá fazer escrever um questionário, a gente vê lá, né? Tem na família, né? Casos de enfermidades, né?
para ver se a pessoa é propícia a ter a mesma enfermidade. É um problema no sangue, é um problema cardíaco, ou um problema ósseo, né? E sempre perguntam, porque a tendência, clinicamente falando, é que a pessoa, se teve um familiar que teve determinado problema, 90% certo para a medicina de que você também corra, né, um grande risco de ter determinada enfermidade. Mas para Jesus não. Diga glória a Deus, irmãos. A Bíblia diz que a justiça que existe sobre a nossa vida, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento que nunca mais se ouvirá no meio do povo de Israel o seguinte ditado, o seguinte dizer: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram estragados. Nunca mais. Cada um, buscando a Deus, vai responder conforme a sua vida com Deus. Amém, povo de Deus? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, a Bíblia, ela mostra que Jesus ele não se prendeu, não, naquele questionamento. Senhor, quem foi que errou para que ele nascesse cego? Será que foi ele que errou? Teve um pecado nele? Será que foram os pais dele que erraram para que ele nascesse assim? A gente sabe, eu estava assistindo um documentário sobre matadores de aluguel. Pessoas que recebem um dinheiro e é encomendado a essas pessoas assassinar alguém que eles nem conhecem ou conhecem, mas eles não estão nem aí. Eles estão frios para chegar lá e tirar a vida da pessoa. E até nos assistiu, até o finalzinho daquele documentário, nada assim de novo que a gente já não conhecesse, que eu já não soubesse, através de reportagens, né, que a gente assiste, do que a gente lê sobre, do que a gente conversa com profissionais da área. Mas quando chegou no final, algo de novo eu aprendi. Todos aqueles matadores estavam sendo entrevistados, encapuzados, né, num quarto para não serem identificados, ficaram à vontade para falar com a reportagem. Todos eles nos confessaram que sofreram abuso quando eram crianças. Todos eles, não lembro se eram 5 que estavam dando depoimento, ou 7, mas todos eles confessaram na reportagem que sofreram abuso. Então, eles estavam trazendo consequências do seu passado para suas atitudes. E muitas pessoas, né, praticam determinadas coisas, não só nesse caso, porque trazem do passado algo que lhes influenciou. Lembrando que Jesus falou: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu conheci um homem que ele conversando comigo, ele disse assim: pastor Mauri, durante muito tempo eu odiei o meu pai. Odiei meu pai. Falei, por quê? Ele, porque eu vi o quanto ele maltratava minha mãe. Traições. Ele falou, eu era pequeno, quando eu vi uma confusão lá na minha casa, era um quintal onde moravam muitos familiares, eu vi quando a minha mãe flagrou meu pai em adultério, com uma pessoa próxima da família. Eu era pequeno, lembro da minha mãe pegando as coisas, me pegando e a gente ia morar em outro lugar. E a gente ficou igual um andarilho durante muitos anos, que às vezes apertava a situação, e eu sempre lembrava, foi por causa do meu pai que eu estava nessa situação terrível, minha mãe lá se desgastando em trabalho para ter que pagar meus estudos. Ele disse que cresceu amando muito a mãe e odiando quem, meninos? E odiando o pai. E ele disse assim, cresci, me casei, início do meu casamento, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Um dia eu me olhei no espelho e cheguei à conclusão que eu tinha me tornado alguém pior do que o meu pai. Porque eu estava fazendo com a minha esposa tanto ou mais coisas ruins, de traições, de maus tratos, de desrespeito, do que o meu pai fazia com a minha mãe. E ele falou, e foi nessa época que eu conheci Jesus. E o Senhor Deus começou a transformar a minha vida, começou a me libertar. Mas olha o que ele disse. Ele tinha tanta raiva do pai, ele tinha tanta ira do pai, mas ele não tinha se transformado em alguém igual ou pior. O diabo ele é sujo, né, irmãos?
quer nos ficar trazendo uma sequência de condenação. Deus não, irmãos. Deus é aquele que falou para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Diga glória a Deus, irmãos. E essa é a sequência que o Senhor Deus, Ele quer que exista na nossa vida. Mais uma vez, voltando aqui em João 9, a Bíblia diz, Jesus não se prendeu. Poxa, nem ele pecou, nem os seus pais. Acha-se um problema, uma conduta errada, uma enfermidade, e a pessoa quer ficar presa, se de nascença, se veio de uma parte da família, isso aí vem, como a gente falou aqui, o pessoal riu, né? Não sei porque que vocês riram quando eu falei que as pessoas falam que é de família, né? E o marido fala para a esposa que isso é coisa da família dela, ela fala, isso aí é da parte da sua família. Jesus não caiu nessa discussão. Jesus não falou nada disso. Olha, essa situação é uma base para a manifestação da glória de Deus. Não é que Deus nos enferme as pessoas, adoeça as pessoas, não. Jesus estava dizendo assim, olha, quando nós chegamos diante de alguém problemático, quando nos é apresentada uma situação difícil, um mau comportamento, eu tenho que agir espiritualmente. Eu não tenho que ficar acusando um ou outro ou a própria pessoa. Eu tenho que agir como alguém de Deus a partir daquele momento. Diga glória a Deus, irmãos. Deus, ele não fica preso ao passado para ficar justificando, não. Ele falou assim, nem ele pecou, nem seus pais. Está aqui uma oportunidade de manifestação do poder de Deus. Vamos agir a partir de agora. É necessário que a gente faça a obra de Deus enquanto é dia. Não fica preso lá atrás, culpando-se, culpando os outros, culpando os pais, culpando um lado da família, quem errou para que ele fosse desse jeito. Não, meu irmão, ali Jesus falou. Isso aqui é uma oportunidade da gente agir como pessoas de Deus que nós somos. Meus discípulos, parem com esses questionamentos. Vamos fazer aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Vamos agir e ver esse homem completamente liberto. Diga glória a Deus, irmãos. Vamos ler novamente o versículo 1 e 2. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de quem, irmãos? As obras de Deus. Existe alguém, se você conhece, ou às vezes você mesmo, que precisamos ouvir essa palavra para ser livre. A Bíblia nos ensina que as coisas velhas já passaram. Já viu lá 2 Coríntios? Abre a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. A gente falou aqui, mas é bom. Às vezes você quer anotar, né? Quer marcar aí na Bíblia para não esquecer mais. 2 Coríntios 5, 17. Segundo aos Coríntios 5, 17. Quem encontrou, diga glória a Deus. O que diz a palavra do Senhor? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Diga glória a Deus, irmãos. Tudo não se fez novo. O nosso tempo, irmãos, para Jesus, ele não fica preso nos nossos erros, nas nossas atitudes do passado. Às vezes nós ficamos. Damos um poder ao nosso passado, a um maligno, né, irmãos, um adversário, o diabo, quer nos prender a isso. Alguém está preso a um passado ruim, alguém está preso num passado bom. Para duvidar de Deus hoje, para se sentir atraído a voltar a quem antes tinha sido, alguém está preso no passado, seja ele bom, seja ele ruim.
E a Bíblia diz, agora, a partir do momento que a gente encontrou Jesus, Jesus nos escolheu e nós entregamos a nossa vida a Ele, ali nos passou-se a contar-nos um novo tempo na nossa vida. Todo o nosso passado nos tem que ser deixado para lá, porque Jesus mesmo não considera a gente em cima do nosso passado, é em cima do nosso presente com Ele. Alguém pode começar agora, primeiro dia do resto da sua vida com Deus, a fazer algo novo, a fazer algo diferente. Diga graças a Deus, irmãos. Chegarmos ao entendimento que não está bom do jeito que está, que não é o suficiente do jeito que tem sido, que o próprio Deus tem falado ao seu coração para se aproximarmos mais dele, que o próprio Deus tem falado ao teu coração para você ir a determinada direção, você não tem ido, ou tem ido muito vagaroso e voltado, que o próprio Senhor tem te falado especificamente o que você tem que fazer e você não tem feito. Pode ser a partir de hoje, Deus não vai ficar considerando o nosso passado para determinar o nosso futuro, não. Eu estava lendo Isaías 38, foi uma outra mensagem que Deus me deu essa semana. Pode abrir aí a sua Bíblia lá em Isaías 38. Eu falei isso agora, me lembrei dessa mensagem. Deus, Ele não considera mesmo o nosso passado para ficarmos determinando o nosso futuro. Isaías capítulo 38 fala do rei Ezequias, que adoeceu de uma enfermidade mortal, diz a Bíblia. No meio daquela opressão toda, Senaqueribe enviando cartas de afronta, e ele já não estava tão firme com Deus como antes. Aquelas afrontas fizeram ele adoecer. O diabo ele vai cercando, conseguiu gerar um orgulho no coração de Ezequias, ele já não era o mesmo na presença do Senhor. Aí naquela fraqueza ali, naquele distanciamento em não ser mais tão firme com Deus quanto ele era, levantou um adversário e começou a lançar palavras duras contra ele, ameaças, desprezo contra as promessas de Deus. Ele ficou emocionalmente abalado e o maligno vai cercando. E daquela fraqueza espiritual, daquele distanciamento, daquele pequeno distanciamento, ele não tinha desviado, não. Veio uma enfermidade física que quase nos acabou com a história dele. Só não acabou com a história do rei Ezequias, porque ele fez uma oração que Deus ele ouviu, porque ele derramou lágrimas que Deus viu também. A Bíblia diz aqui em Isaías 38, versículo 5, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Estão lembrando, Deus não vai considerar o passado. Você diz, pastor, mas eu conheço essa palavra. E a Bíblia diz que quando o profeta Isaías disse para ele, olha, Deus mandou pôr a casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Isaías saiu da presença do rei, e o rei Ezequias colocou o rosto na parede e orou uma oração que ele já não orava há muito tempo, com uma sinceridade que ele já não tinha com Deus há muito tempo. Ele mesmo confessa isso, porque na oração ele diz assim, Senhor, ser servido de lembrar como eu andei na tua presença e fiz o que era reto diante dos teus olhos. No passado, Senhor, olhe, lembra, Senhor. Hoje, e a Bíblia fala isso em outras passagens, ele já não era o mesmo diante de Deus, ele já não correspondia aos benefícios que Deus tinha feito a ele. O início da oração dele foi contando que Deus considerasse o seu passado bom para lhe fazer justiça naquele momento. Deus falou, eu ouvi a tua oração e vi as tuas as lágrimas. A oração sincera era o presente dele. Foi isso que Deus considerou para abençoá-lo. Diga glória a Deus, irmãos. Não foi pelo passado, foi pelo presente dele.
Foi quando ele se mostrou ali, irmãos, alguém fiel, alguém de oração novamente, alguém que respeitou a presença de Deus, que lembrou-nos de Deus como alguém que pode curar, que pode libertar, que pode perdoar. Foi aquilo ali, irmãos, que o Senhor Deus teve liberdade de agir. Deus não está preso e nem eu tenho que ficar presos a um passado, seja ele bom, seja ele ruim. A partir do momento que eu entreguei minha vida a Jesus, eu passei a viver. Novidade de vida, a Bíblia diz. Diga graças a Deus, irmãos. Para alguém isso pode se tornar uma verdade, mas a partir dessa manhã. Pararmos de ficar questionando quem pecou, culpa dos pais, culpa minha. A partir de agora, não. Busca a presença de Deus. Deixemos a história ser escrita pelo Senhor a partir desse momento para frente, porque Deus ele tem coisas grandes para nós. Seja lá o que estiver acontecendo. Lembra do que Jesus falou. Não fiquem brigando, culpa de quem, se é nasceu, se é de nascença, se é algo que já veio com ele. Não. Isso é uma oportunidade do poder de Deus se manifestar na vida dessa pessoa, na sua vida. Glória a Deus, irmãos. Jesus veio como uma base, irmãos, para o agir dele, transformador, curador, prosperador. Diga glória a Deus, irmãos. Tudo, irmãos, para ele é oportunidade. E para a gente também. Vamos termos os olhos de discípulos de Jesus. Nada de ficarmos questionando, acusando ou se prendendo ao passado para justificar. Não, vamos agir como pessoas de Deus e ver a obra do Senhor sendo feita. Glória a Deus, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Esse encontro com o Senhor Jesus. Alguém aqui precisa se reconciliar com o Senhor. Alguém aqui precisa ser curado pelo Senhor. E essa palavra mostra que é a vontade de Jesus fazer tudo isso na nossa vida. Amém, irmãos? Feche os seus olhos neste momento. Vamos declarar novamente, Deus fará um caminho para você, mas você vai pensar na sua vida com Deus. Você não vai pensar em nenhuma questão material, financeira, não. Você vai pensar na sua comunhão com Ele. No seu caminhar como filho de Deus. Alguém não vê condição ou possibilidade para ser batizado nas águas. Alguém não tem esperança de uma mudança na sua vida, na sua família. Alguém na sua saúde. Foi diagnosticado, foi dito que é genético. Jesus falou assim, esqueçam isso. Olhem para o que eu estou dizendo. Isso é uma base, uma plataforma para o meu agir na sua vida. Eu vou fazer maravilhas no vosso meio, diz a palavra do Senhor. Senhor Deus, faz, ó Deus, a tua obra, ó Deus. Meu Deus, há alguém, ó Deus, aqui, que reconhece, ó Deus, a necessidade de um novo nascimento. A necessidade, ó Deus, de entregar a vida ao Senhor como Salvador de suas vidas. Existe alguém, ó Deus, que tem andado longe, ó Deus. Tem andado de uma maneira, ó Deus, que o Senhor, através dessa palavra, despertou, ó Deus, para ter, ó Deus, contigo uma comunhão verdadeira. Alguém, ó Deus, que precisa colocar o rosto, ó Deus, na parede e chorar, ó Deus. Porque já foi, ó Deus, usado pelo Senhor e hoje não é mais. Mas o Senhor, através dessa palavra, diz, eu vejo uma oportunidade de manifestar a graça, o perdão e o poder de Deus sobre a sua vida. Oh, meu irmão, as coisas velhas passaram. Deixa o Senhor fazer essa obra na sua vida. Esse passado só vai ter poder na sua vida se você deixar. Se você deixar, Deus vai ter poder na sua vida a partir de hoje. Oh, aleluia, 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 aleluia. Se existe a necessidade de um arrependimento, fale com o Senhor agora. Seja sincero diante de Deus. Seja perdoado pelo Senhor, Deus, como ministro da tua palavra, Deus. Meu Deus, eu peço ao Senhor sobre a vida de cada um, ó Deus. E como Ezequias, com sinceridade, ó Deus, se coloca diante de ti.
para pôr, ó Deus, a casa em ordem, para, ó Deus, colocar o Senhor, ó Deus, um lugar que é teu, ó Deus, em suas vidas, o primeiro. Meu Deus, para que haja o perdão do Senhor, ó Deus, sobre atitudes, palavras, pensamentos, reações, condutas, muitas dessas, ó Deus, até justificadas pelo passado, pela criação que receberam. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que foi lançado e essa pessoa aceitou. Meu Deus, toda palavra de condenação, tudo aquilo, ó Deus, que foi transmitido, ó Deus, por gerações, tudo aquilo que foi, ó Deus, anunciado por palavras, quando os pais, ó Deus, sem sabedoria, disseram como seria o futuro, ó Deus, e até hoje essa pessoa carrega, ó Deus, um peso, um trauma, um abuso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja essa pessoa liberta. Oh, meu irmão, você está em Cristo para ser perdoado pelo Senhor, para ser curado pelo poder de Deus agora, emocionalmente e fisicamente também, em nome de Jesus. Meu Deus, manifesta o teu poder, ó Pai. Meu Deus, e cura, ó Deus, esta pessoa, Pai, totalmente. Liberta, Senhor, totalmente. Quebra, Senhor, todo jugo, ó Deus, do maligno. Meu Deus, em nome de Jesus, faz, ó Deus, a tua obra, ó Deus, com liberdade. Meu Deus, que o sangue desta pessoa seja curado. Meu Deus, que os ossos, ó Deus, sejam fortalecidos. Meu Deus, que a coluna, ó Deus, seja endireitada. Que os olhos, ó Deus, enxerguem como daquele homem, ó Pai. Meu Deus, que cesse, ó Deus, toda inflamação, toda dor, tudo aquilo, ó Deus, que foi dito como hereditário, que foi aceito, ó Deus, por essa pessoa, julgando não haver mais jeito. Mas, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, derrama o teu poder. Eu digo diabo, eu digo enfermidade, eu digo dor, eu digo opressão, eu digo trauma, eu digo culpa, sai em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal, toda conduta errada, toda inclinação para o pecado, toda bebedice, toda glutonaria, prostituição, toda inclinação para a violência, para a agressividade. Eu digo, sai dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de engano, de sensualidade, todo espírito que prende ao vício, eu digo, sai dessa casa, sai dessa família. Toda rebeldia, toda violência, todo orgulho, sai em nome de Jesus. Eu repreendo essa obra do diabo, o desânimo, a depressão, a desordem, a desorganização, a preguiça, sai em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal, eu digo a toda enfermidade, a todo comportamento maligno, saia desta vida em nome de Jesus. Todo passado que prende, que prendia, porque agora o poder de Deus alcançou essa pessoa. Eu digo em nome de Jesus que todo mal, toda opressão, todo peso, toda culpa, toda enfermidade, em nome de Jesus, sai agora, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Senhor Deus, faz a tua obra, Pai. Põe a mão sobre o teu coração, diga: meu corpo, minha alma, meu espírito, seja curado agora, em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor, meu irmão. Agradeça pela cura do Senhor na sua vida. Deus, Ele está fazendo essa obra na sua vida. Era essa a palavra que você precisava ouvir. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oh, Senhor, Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma.
Deus se importa com o teu sofrer, e nesse dia vai trazer a direção que vai mudar, e vai mudar a sua vida. Sua noite findará, sua noite findará, e o seu dia chegará, creia, e o seu dia, e o milagre que você espera, e o milagre que você espera acontecerá. Deus fará um caminho, Deus fará um caminho, e as portas que você precisa Ele abrirá. Maravilhas Deus fará, maravilhas Deus fará. Abundância Ele trará, abundância. Traga, Senhor. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus não falha com você, Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, maravilhas. Abundância Deus trará, cante. Quando Israel cercado estava, quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho, Deus fará um caminho, e as portas que você precisa Ele abrirá, Ele abrirá. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo Teu perdão, pelo Teu poder, pela cura do Senhor, pela Tua palavra, Deus, que limpou os nossos olhos, Deus, nos fez olhar, ó Deus, para o Senhor e para a Tua palavra, para a Tua libertação, meu Deus, para o a partir de agora, Deus, que vamos viver contigo. Oh, meu irmão, faça mesmo essa aliança com o Senhor, de confiar nele a partir de agora totalmente, de não ficar preso ao passado bom, ao passado ruim. O Senhor, Ele te fez livre. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o primeiro de muitos dias seus na presença do Senhor. Alguns renovados no Senhor, fortalecidos na força do poder de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, alcance a família, Deus, de cada um aqui, Pai. Meu Deus, enquanto existe tantos, ó Deus, em meio a acusações, que precisam, ó Deus, dessa palavra plantada, ó Deus, em seus corações. Meu Deus, derrama, ó Deus, o Teu amor dentro dessa casa. Meu Deus, o Teu amor, ó Deus, que é a arma mais forte, ó Deus, é o Teu poder para destruir, ó Deus, essa artimanha, ó Deus, do diabo, essa desunião, essa contenda, seja quebrada em nome de Jesus. Que haja, ó Deus, a paz do Senhor, que haja a bênção do Senhor sobre essa família, que haja entendimento, ó Deus, as palavras dos pais em relação aos seus filhos, que haja, ó Deus, entendimento, ó Deus, entre esses irmãos, meu Deus, que haja, ó Deus, respeito, amor, ó Deus, consideração, que haja temor de Deus nessa família, Pai. Meu Deus, eu declaro a bênção do Senhor sobre essa casa. Nós enviamos, ó Deus, essa bênção sobre toda a nossa família, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga obrigado, Senhor. Vamos aplaudir ao nosso Deus, bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar como Tu falaste, eu quero pregar como Tu, eu quero amar como Tu amaste, eu quero ser como Tu. Eu quero ouvir Tua voz, eu quero caminhar na Tua luz, eu quero fazer Tua vontade, eu quero Te seguir, Jesus, eu quero ser como Tu.